Olá, obrigado por dar o play no podcast Santeria Fast Company Brasil, no Festival do Clube de Criação. O festival de criatividade mais importante do país, que está acontecendo aqui em São Paulo. A gente está no Memorial da América Latina. Estou eu, Felipe Luque, sócio e diretor da Santeria. Meu amigo Marcelo Lobianco, CEO da Fast Company Brasil. Prazer. Prazer estar aqui contigo. E nesse episódio a gente está muito bem acompanhado. Estamos com o Felipe Simi, nosso convidado nessa edição, que é o fundador e CEO da Soco, agora Droga5, uma empresa, a Century. Falei toda a linhagem, a árvore genealógica. Exato. Não tenho nem roupa para estar aqui com você. Obrigado, gente, pelo convite. Imagina, a gente está super feliz, cara, de estar aqui contigo. Eu vou ser o protagonista de um dos episódios mais importantes, acho que da indústria atual agora, né? Assim, toda a movimentação que aconteceu na Soco, dessa aproximação com a Droga5. Mas antes de falar disso, até porque acho que isso é só um detalhezinho na história da Soco, se é que pode se chamar isso de detalhezinho, mas eu gosto de pensar que seja. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, resgatar, só para a gente ter um começo, claro. Que é, você lembra do dia que você pisou pela primeira vez numa agência de publicidade? O que você sentiu, qual que era? Você lembra de tudo? Lembro perfeitamente. Eu comecei a minha carreira do lado do cliente. Então eu fui estudar marketing e eu venho do interior de São Paulo, eu sou de Bauru. E eu não tinha muitas conexões na cidade grande. E quando eu estava na empresa júnior da faculdade, eu conheci muitas empresas, porque a gente fazia consultoria para empresas. E nessas consultorias eu conheci pessoas de marketing que eu sempre deixava meu currículo, não tinha nada no meu currículo, mas eu deixava lá empresa júnior para abrir espaço para algum lugar. Então eu comecei minha carreira como estagiário de marketing na Hershey's chocolate. Bom, e a Hershey tinha acabado de fundar no Brasil, acho que tinha 3, 4 anos no máximo, e não tinha nem agência de publicidade ainda. Eles iam fazer a primeira campanha. Então a primeira vez que eu pisei numa agência foi na DPZ. E a DPZ foi a agência escolhida pela Hershey's na época para fazer a primeira campanha no Brasil. Eu não tinha nem voz, né, naquela época, eu só estava ouvindo as coisas acontecerem, mas foi exatamente naquele momento que eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Foi ali a primeira vista, assim, te arrebentou. Eu vi a apresentação, ainda era na época de boards impressos, que colocavam em volta da sala, e você escolhia qual outdoor ia para a rua. E eu fiquei assim completamente admirado com aqueles textos. Eu falei assim, nossa, mas que esperto pensar assim para vender uma marca. Eu acho que eu tô no lugar errado, eu preciso trabalhar desse lado. Mas eu insisti um pouco mais em marketing. E aí eu fui trabalhar na Bacardi e depois da Bacardi eu fui para a Unilever. E aí sim, na Unilever eu tive um contato muito grande com agências, porque era outra realidade de marketing, outro budget também para comunicação. Aí eu conheci diversas agências. Então eu lembro até hoje que a minha agência na época era a Thompson. E eu fiquei completamente assim encantado com todos os processos criativos, com toda a possibilidade que você podia ter de papel dentro de uma agência. Eu achava todos legais. Falava, pô, eu quero ser redator, mas eu quero ser diretor de arte, mas eu quero ser planejamento, eu quero ser mídia. Era isso que eu ia te perguntar, se você já tinha, assim, tudo bem, se apaixonou pela agência, mas se apaixonou pelo que na agência? Exatamente. Tudo, né? Assim, cara, eu gosto de tudo. Tanto que na minha trajetória com a agência, eu fui de redação, direção de criação, estratégia, mídia. Eu trabalhei em vários papéis diferentes. Até porque eu estava estudando para abrir a minha agência. Já sabia que eu queria fazer isso da vida. Então eu quis circular muito. Mas eu lembro que esse foi o momento que eu decidi que eu estava no lugar errado. Deixa eu voltar. Você já tinha na tua cabeça, desde cedo, que você queria ter uma agência? Quando eu tive o meu primeiro contato com a agência, eu falei assim, cara, eu acho que isso que eu quero fazer da vida. Será que tem jeito de ter uma agência? É claro que a gente também cresceu. Você já pensou ali? Já, de cara. Incrível. Então, meus amigos falam disso até hoje, assim. Cara, desde a faculdade você fala que você quer ter uma agência, né? E você teve uma agência, assim. E para mim, acho que tinham várias motivações, acho que intrínsecas ao desejo ali. Acho que uma delas era para tentar... Como eu tive esse primeiro contato com a agência, eu tinha coisas que eu via e não achava tão legal. Claro que o universo todo me encantava. Eu falei assim, cara, mas que engraçado, né? Tipo, as pessoas são todas meio iguais aqui. Ou, que curioso, o cliente não tem voz nenhuma para dizer o que é criativo e o que não é. Só tem 2 pessoas criativas nessa agência, a pessoa de redação e direção de arte. E todo esse monte de gente tá na sala, que não fala. E aí eu falei assim, será que não existe um jeito diferente de fazer? E eu já fui desenhando lá atrás. Olha, cara. Tanto que quando eu entrei para trabalhar na Cuba, eu já tinha todo o desenho da Soco na minha cabeça, de como deveria ser. Eu estava estudando para saber como que eu ia fazer para fazer dar certo. Então eu já vinha desde lá de trás essa vontade de abrir o meu próprio negócio e ter a própria agência. A gente cresceu também com figuras e com agências brasileiras, né, que são exemplares para o mundo, assim. Então eu sempre achei que havia espaço para criar e para fazer uma outra coisa. Que interessante, assim, quando começa a se falar assim, quais são as possibilidades de futuro?
como que dá para se montar uma empresa hoje e levar para qual direção? A Soco é um exemplo, de verdade. Eu fico muito honrado de ouvir isso, porque assim, a nossa intenção era essa, assim, porque eu sempre falo que a Soco, ela nasceu para mim como, acho que talvez seja o movimento mais escorpiano da minha vida, assim, eu sou escorpiano, Eu também. você também, e tem uns estigmas sobre o nosso signo, Total, né? total, as pessoas reviram os olhos. Reviram os olhos e falam que a gente é vingativo, e eu acho que é verdade. Mas uma coisa é você pensar, outra coisa é você agir, de fato, né? Aí tem outra história. Mas eu falo que assim, cara, eu queria muito provar para o mercado que daria certo essa visão. E acho que isso vem do impulso meu de dor mesmo, assim, né? De cicatrizes, que é do tipo, cara, eu quero provar para esse mercado que é possível construir uma agência que tem trabalhos criativos de relevância global, ao mesmo tempo que combate práticas tóxicas do mercado de comunicação, que são muitas, assim. E para mim as duas coisas elas estavam completamente atreladas, assim, em simbiose. Eu ouvia muito isso quando eu fui para a criação no primeiro lugar, putz, sim, a gente vira a noite pra caramba, mas olha que maravilhoso esse filme de moto que a gente botou na televisão. Sim, eu sei que aqui só tem homens héteros brancos trabalhando, mas eles têm o melhor portfólio, cara, não dá pra te contratar pessoas diversas se não tem portfólio bom. Claro, assim, é mais dura a relação, a gente fala assim um com o outro mesmo, mas é porque o nosso trabalho é ou na pressão ou não sai. E eu não gostava de nenhuma dessas verdades, que para mim elas não faziam sentido do ponto de vista do que a gente deveria construir de fato para essa indústria e do produto que a gente precisa entregar. Assim, como é que se atrela uma coisa a outra? Então ela nasceu para provar esse ponto. Todo mundo na Soco fala essa frase, tem essa frase assim, tatuada no peito. Eu sou cobrado disso todos os dias, inclusive pelas 300 pessoas que trabalham na agência. Sim, a gente está conseguindo equilibrar as coisas, um trabalho criativo muito foda, que tem relevância global, que traz a inovação que vocês falaram aqui, né, que as pessoas percebem, mas que ao mesmo tempo todos os dias está combatendo essas toxicidades. Isso passa por cultura, isso passa por produtos, isso passa por não achar que duas pessoas só são criativas numa agência, mas todo mundo participa do processo criativo. Então isso impacta o nosso processo de trabalho, isso impacta a nossa estrutura, que lá não é fordista. Então ela não é aquela coisa do atendimento, passa para planejamento, passa para aplicativa, passa para... Não é assim, ela é mais bagunçada e junta, mas pra gente funciona. Então tem várias decisões que a gente tomou ao longo do tempo para garantir que essas duas coisas acontecessem. Isso vem, é como se tivesse uma áurea, sabe? Tivesse uma alma, que você não consegue botar o dedo onde vem assim, mas a Soco tem essa alma que o mercado percebe nela, em quem trabalha lá, e nas campanhas que vocês estão colocando na rua, o relacionamento que vocês têm com os clientes de vocês. E eu acho que pensar desse jeito, acho que é independência na coisa mais pura da palavra. Não é independência porque você não tem alguém te bancando, é independência porque de pensamento. Exatamente. Mas quando a gente estava conversando, você falou que te ocorreu, tinha um fantasma, uma coisa perto de você que era qual o limite da independência, até onde dá para ser independente. E você me falou isso, me passou uma coisa conflituosa interna, assim. Super. Eu acho que assim, primeiro que eu sou uma pessoa que vive em conflitos. Amar a publicidade. Sabe? Então, assim, conflito é parte da... Acho que sem conflito não tem caos, sem caos também não tem criação. Total. Não é verdade? Então eu sou essa pessoa. Então é assim, eu tomo decisões de maneira muito segura na vida, mas ao mesmo tempo eu questiono muita coisa na vida. E uma das coisas que eu questionei ao longo desses últimos anos, eu e meus sócios, é qual é o teto da independência. Porque ser independente tem muito valor, tem muita percepção de valor para pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que também trabalham com a gente, mas ao mesmo tempo tem um desafio gigante dentro das limitações desse mercado no Brasil. E eu acho que aí que assim, a gente foi abordado ao longo da nossa história aí de quase 9 anos por diversos grupos, né? Para parcerias, aquisições, fusões, o que for. Assim. E não foi interessante para a gente nunca, até que passou a ser neste modelo que apareceu com a Droga 5. E eu acho que o que a gente entendeu como a gente vai conseguir romper esse teto com essa parceria foi muito no lugar em que a gente se sentiu mais comprando a Droga 5 do que eles comprando a gente. Tem uma literalidade de comprar a ideia, né? Exatamente. Claro. Então acho que quando a gente se deu conta de que isso era possível, e fora que assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, a Droga 5 é uma das agências que eu mais admiro na vida. Eu me inspirei muito na Droga 5 para fazer coisas sobre açúcar.
quando eu estava lá desenhando aquele papelzinho, eu lembro que lá em 2004 a Droga5 inventou o videocase. A gente só faz videocase hoje para concorrer aqui no Anuário do Clube de Criação, porque David Droga criou esse formato. Não existia. Porque ele precisava explicar uma ideia que era essencialmente earned media, que era o Air Force lá da Eco Unlimited. Esse case é legal você ter trazido ele, porque eu acho que ele é uma... Na história tem sempre um acontecimento. Ele assim, é um né, acontecimento. Tipping point. Então tá, a partir daqui você chama Idade Média, a partir daqui você Isso. chama Renascimento, né? E eu acho que a partir... Essa ideia do Air Force One, assim, é o troço que levou a propaganda para outro lugar, assim, para as pessoas caiu uma ficha gigante, assim, que Exatamente. E isso que me encantava nele também, que era essa coisa assim, pô, ele teve que... Tá falando de premiações. As premiações ou você mandava uma print ou você mandava um filme. Não tinha outra coisa. Como ele não dava para explicar essa ideia, nem num print, nem num filme, ele criou um videocase. Um case study. E se a gente está fazendo case study até hoje é porque ele criou lá atrás. E justamente porque ele acreditava e acredita em ideias earned media first, em ideias que mexem com a cultura, em ideias que provocam reações do nosso público-alvo numa maneira em que vai além da transação, né? Vai para coração. E eu acredito muito nisso, e a Soco também tem muito isso no core. Então, quando eles vieram atrás da gente, eu fiquei honrado, admirado. Eu falei, caramba, não acredito que isso está acontecendo, é um ciclo. A gente se inspira na Droga5 aqui, e a Droga5 vem pra gente aqui. Eu acho que isso vai ajudar a gente a dar escala em tudo que a gente acredita. Então, eu acho que assim, existe sim teto. Eu acho que é complexo, sem investimento, você conseguir se manter de pé do ponto de vista de negócio, justamente pelas barreiras que esse mercado tem. Quanto mais você cresce, maior a trolha. Também já ouvimos isso aqui também já durante o dia. É verdade, tipo, assim, a Soco, eu lembro da Soco de 50 pessoas. Gente, que confortável. Assim. Tá com quantas agora? 300. Então, a Soco de 50 pessoas era assim, nossa, um carinho, assim, puro carinho, delícia, macio. Quando pulou para 100, ainda era 100% controlável. Quando duplicou de tamanho, e foi exatamente em 2020 que a gente passou a 200 pessoas. A gente saiu de 100 para 200 em um ano. Aí a responsabilidade também, acho que talvez quadriplica enquanto a abrangência duplica, assim. E por mais que a gente tenha muito orgulho do que faz e muita competência no que faz, por exemplo, a Brisa, minha sócia que lidera toda a operação, ela é fantástica, assim, a Brisa, eu tinha uma ONG, eu não tinha uma agência. ela que é... Ela é maravilhosa, assim, tipo, é yin yang. E se a gente não... A gente conseguiu, assim, tudo muito bem, saudável financeiramente, reputação criativa, cultura, por muito tempo, mas tem hora que a coisa vai desandando. Então, ter esse respiro de um parceiro que pega na tua mão e fala assim, eu vou levar isso com você pra frente, eu vou escalar isso que você quer, eu vou te ajudar, vou te dar ferramental pra você fazer isso com calma, putz, respira aliviado e bora, assim, né? Então, acho que deu esse gás de conseguir estourar o teto com tranquilidade. Agora, assim, você falando, vendo tua história, né? Você... Quando entrou na publicidade, quis abrir uma agência, check. David Droga é a tua inspiração, check. E você era estagiário da Unilever, e Unilever hoje... É um dos melhores clientes, maiores clientes. Check. Quais são teus próximos desejos, cara? Sobrou algum, né? Não, a Unilever é muito engraçado. Assim, eu trabalhei lá de fato e... Imagina, tipo, seda era a marca que eu trabalhava. Hoje a gente está ganhando cane com seda na Soco. Incrível isso, né? Muito legal, né? Ciclo, né? Exato. Então, assim, a Unilever tem um carinho super especial porque eu trabalhei lá. Eu nunca deixei de trabalhar com a Unilever. Tipo, desde quando eu mudei de lado, fui trabalhar com redação, eu trabalhava na New Content. A Unilever era meu principal cliente na New Content. Então, a Unilever é uma relação que eu tenho de décadas, literalmente. Mas eu tenho sim, cara, um monte de sonho, assim. Eu acho que eu tô longe de conquistar todas as coisas todos os sonhos que eu tenho, assim. Eu acho que é isso que impulsiona, assim. Eu sou uma pessoa inquieta, e eu sou uma pessoa... Eu falo que antes de ser publicitário, eu sou um ativista mesmo, assim. E eu acho que a gente tá muito distante do que eu acredito que deveria acontecer pela minha comunidade, por exemplo. A comunidade LGBT. Então, tem muita coisa que eu quero fazer neste lugar ainda. Não é à toa que eu estou muito próximo dessa discussão no mercado. Você falou um ainda, mas o que você já faz, assim? Eu acho que, assim, hoje, dentro da Soco, né? Tá. Em primeiro lugar, hoje a Soco, ela tem índices de diversidade muito acima da média do mercado. E eu falo isso com orgulho, mas eu falo isso também com pesar. Porque eu acho que o mercado deveria estar acompanhando isso. Eu sempre falo que assim, criatividade, por definição,
é divergir da norma. Assim, como você vai divergir na norma se você não tiver diversidade dentro de casa? Não consigo entender. Premissa número 1. Premissa número 2, a gente está criando para o Brasil. Como você não vai ter o Brasil criando para o Brasil? Então, acho que a proporcionalidade, que é a nossa visão de representatividade, deveria ser uma regra em qualquer empresa. Assim, né? Tipo, se você tem 56% de pessoas negras no Brasil, você deveria ter isso na agência. Se você tem metade do país sendo mulher, você deveria ter pelo menos metade da liderança feminina. Então, acho que isso para a gente é essencial. Assim. E na Soco a gente tem diversas ações para isso. Acho que falar em LGBTs, por exemplo, 46% da Soco é LGBT. Tipo, é bem mais alto do que o Brasil. Assim. A gente acolhe muito bem a comunidade. A gente tem quase 4% de pessoas trans. O único censo que a gente tem que aponta para o número brasileiro dá 2%. Então, assim, a gente tem um espaço grande para a comunidade dentro de casa, mas eu acho que o mercado está longe disso e eu acho que a sociedade infinitamente mais, assim. Então, eu tenho muito próximo de movimentos sociais a vida toda, de várias ONGs a vida toda, do Observatório da Diversidade na Propaganda dentro da nossa indústria, justamente porque, para mim, isso é um tema sensível, importante, essencial. Não só porque eu acredito nisso, mas porque eu acho que isso é sobre sobrevivência na indústria. E não só porque isso é justiça social, que deveria ser também, mas eu acho que é uma questão de sobrevivência. Então, eu tenho muitos planos sobre isso ainda na vida. Fico muito feliz por você, cara. Você é uma liderança que eu admiro muito, cara. E o mercado precisa de renovação, né? Precisa de refundação, né? E você é um exemplo a ser seguido. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, cara, que a gente está caminhando para o nosso fim só por conta de tempo, né? Falta de assunto. Mas que todo o tempo, e eu já passei por alguns processos de aquisição e tal, e seria muito esperado, natural que você trouxesse aqui inseguranças e angústia em relação aos teus clientes. Não quero perder o cliente, não quero perder esse cliente, aquele outro cliente, eu quero... E em nenhum momento você falou deles, em todos os momentos você falou do seu time e da sua equipe. Então acho que isso fala muito sobre você, fala muito sobre a Soco e fala muito sobre os clientes que escolheram a Soco, porque tá aí, eu acho que o teu segredo, assim, né? Essa preocupação com a galera, que é essa galera que segura. Se essa galera não tiver amplamente feliz, num ambiente acolhedor, apta e confortável para viver o nosso ritual, eu não vou ter nenhum cliente. Então, assim, acho que para mim começa nesse lugar, assim, eu não vou ter nenhum cliente. E evidentemente nossos clientes são importantes, assim, todos eles estão com a gente há pelo menos 5 anos. São relações muito longas já para a história da Soco, que tem 9, né? Então, assim, eu contei até da Pernod, foi nosso segundo cliente. Meu primeiro cliente trabalha com a gente até hoje, Netflix. Então, assim, são relações muito longas, acho de extrema confiança, transparência, e eu acho que talvez só funcionem porque a nossa visão é essa hoje. Por isso que eu não posso perder isso de jeito nenhum, assim, que é a nossa crença básica. Eu acho que a Accenture enxergou isso em vocês, que é exatamente isso, se perpetue. Que o mais bonito da história, né, é te adquirir porque ele quer manter a tua cultura e não destruir a tua cultura. Exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que assim, o meu maior receio também é a maior segurança que eles me dão. Acho que é por isso que o processo também está tranquilo, porque eles acreditam também nisso. Incrível. Cara, Simi, CEO da Soco, agora é a Droga5 São Paulo, uma empresa Accenture. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos. Adorei. Esse papo, uma gentileza Adorei. tua, e você foi muito aberto assim sobre as suas prioridades. Isso foi muito bacana de ouvir. Muito obrigado. Adorei o papo, uma honra estar aqui com vocês. Muito